Olá, pessoal! Me chamo Fernanda e hoje vim aqui para mais uma videoaula, certo? Hoje iremos falar sobre o Simple Present. O Simple Present, nós utilizamos eles no inglês para falarmos sobre a nossa routine, certo? Nossa rotina, nosso dia a dia, e sobre um fato que ocorreu, certo? Um fato que é nosso, tá bom? O Simple Present, ele é bem simples, porém, tem algumas regrinhas que nós temos que prestar bastante atenção para quando formos escrever na parte gramatical, nós não nos confundirmos, certo? Mas, como de antemão já falando, ele é utilizado para falarmos sobre o nosso dia a dia, a nossa routine, sobre fatos, certo? E ele é um indicativo do nosso português, certo? Ele é formado pelo sujeito, mais o verbo principal e um complemento, tanto em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Ele sempre vai ter essa estrutura, tá? Agora vamos falar de como utilizamos esse simple present, certo? Quando utilizamos em qual situação? Vamos lá. Emprega-se o simple present nas situações relacionadas com o nosso cotidiano, para descrever verdades ou fatos, como eu havia falado, para especificar características físicas, estados emocionais, para contar uma história, acontecimentos, que é os fatos, certo? Quantificar a frequência com que fazemos, certo? Tipo, se eu faço geralmente, ou uma vez por semana, ou às vezes, tá bom? E para descrever a nossa rotina e nossos hábitos, tá bom? E percebe-se que o uso do Simple Present é bem amplo. Então, a gente pode utilizar o Simple Present em várias frases, certo? Em vários momentos da nossa rotina, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para as principais regras do Simple Present. Como eu havia falado, a forma base dele é sujeito, verbo principal, mais complemento, tá bom? Eu vou começar falando sobre a primeira estrutura, certo? Que se aplica-se ao I. E que irá se aplicar também para o you, o I e o they. Como assim, teacher? Vamos lá. Na afirmativa, se eu falar I love coffee, eu posso também falar you love coffee, we love coffee, they love coffee. Não muda, certo? A estrutura. E eu consigo utilizar tanto I, you, we e o they na mesma frase, tá bom? A mesma coisa para you work at the school. We go to bed at 10 p.m. They play soccer very well. Eu posso utilizar qualquer um dos sujeitos aqui nessa frase que vai se encaixar perfeitamente, certo? A primeira estrutura ela é bem simples. Porém, na negativa, nós iremos usar um auxiliar, certo? Esse auxiliar, ele só vai poder ser utilizado para o I, you, we e they. Na negativa, ela vai... Pronto, vamos lá. Então, o auxiliar de só vai poder ser utilizado em I, you, we, they, certo? Vamos lá, aquela primeira frase. I love coffee. Na negativa, ela vai ficar I, sujeito, you, auxiliar, e o not, que é uma negação. Nós estamos utilizando a negativa, não é? Então, nós temos que negar aquela frase, como se eu não gostasse de café, eu não amasse café. Vamos pro gostar. Vamos supor, eu falo I like coffee. Eu quero falar que eu não gosto mais de café. Eu não gosto mais de café. Eu falo I don't like coffee. Que no caso da frase é I love coffee. Na negativa ela vai ficar I do not love coffee. Mas temos a forma contraída do do not. Nós podemos usar o don't. You don't work at school. We don't go to bed at 10 p.m. They don't play soccer very well. Tá vendo aí? Então, nós podemos tanto usar a forma formal,
do not, ou podemos utilizar contraída, don't, que é a informal, digamos assim, certo? Agora vamos para a interrogativa. Na interrogativa, por ser I, sujeito I, nós teremos que utilizar o do também. Continuamos utilizando o do, certo? O auxiliar. E o auxiliar, ao invés de ir para depois do sujeito, ele vem primeiro na interrogativa, certo? Do I love coffee? Estão perguntando. Eu gosto de café? Gosto. Sorry. Na interrogativa pergunta, do I love coffee? Eu amo café? Estou me perguntando, né, se eu amo café. Agora eu quero saber se eu posso botar. Do you love coffee? Você ama café? Se eu quero falar que eu gosto. E você gosta, eu quero saber. Do you love coffee? Você ama café? Certo? Então, o do, o auxiliar, ele vem na frente na interrogativa. Já na negativa, é depois do sujeito. Na interrogativa, antes do sujeito, certo? O do só utilizamos para os sujeitos. I, you, we, they, certo? Agora vamos para a outra estrutura. Nessa estrutura, nós podemos perceber que, vamos lá, na afirmativa, ela já muda. Essa estrutura é para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, certo? Só vamos utilizar nessa estrutura, na terceira pessoa do singular. Não esqueça, isso é regra. Na afirmativa, Humberto loves coffee. Esse Szinho aqui esse S que está sendo utilizado aqui no verbo, ele marca essa terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele está falando de um he, de um boy, né? De ele, certo? Humberto é ele, tá bom? Então, se é ele, acrescenta-se o S. Mas vamos já ver sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que vai diferenciar para nós sabermos que essa frase está no simple present, certo? Nessa questão da terceira pessoa do singular, na afirmativa, é esse S no final, tá bom? Ele está se referindo a ele. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Ele, ela, ou ele e ela, que é o it, só que para objetos e animais, certo? Então, vamos lá. Na afirmativa fica Humberto loves coffee. Na negativa, nós também vamos ter que utilizar um auxiliar, que é o does. Lá era o do e aqui é o does. Utilizamos o verbo auxiliar does para he, she, it. Ok? Então, na negativa vai ficar Humberto, que é o meu sujeito, does not, porque eu estou negando, certo? Então, eu posso colocar ou does not ou doesn't, que é a forma contraída, certo? Doesn't. E agora, eu tenho que lembrar de tirar esse S do meu verbo, porque senão minha frase vai estar errada. Só se usa o S no verbo, na afirmativa. E outras coisinhas que já nós vamos ver, outra regrinha, tá? Então, Humberto doesn't love coffee, tá bom? Na interrogativa, esqueci de colocar o pontinho de interrogação. Na interrogativa, vai ser a mesma coisa. O verbo auxiliar vem para o início. Does, certo? Então, vai ficar aqui. Does Humberto love coffee? E coloco o pontinho de interrogação aqui, eu esqueci. Perdoe-me. I'm sorry. Então, pronto. Então, na afirmativa, o verbo tem que vir com o seu finalzinho, que já vamos ver. Na negativa, o doesn't vem no meio, depois do sujeito. E na interrogativa, o does fica no início, certo? E só utilizamos o verbo, o auxiliar does para he, she e it. Agora, outra regrinha para a terceira pessoa do singular. He, she, it.
Em relação aos verbos, tá certo? Lembrando, só para he, she, it. Em verbos terminados em ss, sh, ch, o ou x, acrescenta-se es. Por exemplo, miss, this, wash, finish, certo? Do, nós acrescentamos o es. Por exemplo, you wash, você lava. Agora eu quero dizer que ele lava, eu vou ter que acrescentar o es no final, tá bom? Tá vendo aqui, ó, you, lá naquele primeiro, a gente só utiliza do. E no he, she, it, acrescenta-se o does, e os verbos vão ter suas terminações, vão ter umas regrinhas para os verbos, tá bom? Então, vai ficar he washes, ele lava, ok? Igual a I go, eu vou, que eu quero falar que ela vai. She goes, ela vai. Acrescenta-se o es. Próxima, verbos terminados em consoante mais y. Retira-se o y e depois acrescenta-se o ies. Como assim? Eu digo, nós estudamos. We study. Agora eu quero dizer que ele estuda. Eu vou falar he studies. Ele estuda. Tá vendo? Tirei o y e acrescentei o ies. Próximo. Verbos terminados em vogal mais y, acrescenta-se o s. Como assim? Vamos lá. Tem aqui, ó. Consoante, vogal, y. Tem que ser prescindido de vogal antes do y, certo? Então, you play. Você joga. Agora eu quero falar que ela joga. She plays. Tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem sobre a aula, certo? Por hoje é só. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!